Liderança e gestão financeira. Bom, eu não sou expert nisso, tá bom? Tem muita coisa que eu tenho aprendido, eu tenho ouvido algumas pessoas que falam isso, pessoas cristãs e pessoas não cristãs. Tem material bom que não é cristão, tem material cristão que não é bom, né? Então, mas a gente vai tentar seguir hoje principalmente olhando para as Sagradas Escrituras, tá bom? Então isso serve para liderança, serve para todo cristão, serve para quem trabalha com finanças, serve para quem é finanças familiar, serve para muita coisa. São princípios, na verdade, que servem para adolescentes, servem para adultos, servem para idosos, servem até para criança, na verdade, a maioria das coisas que a gente vai olhar aqui hoje, tá bom? Gestão financeira tem a ver como você cuida, como você manuseia a questão de finanças. Não só dinheiro, mas tem a ver com bens também, os bens que a gente tem, né? Então, vamos supor, você tem um carro, né? Ele é um bem financeiro, de certa forma você pode vender, você pode usar, e ele é um bem que demanda dinheiro, né? Ele vai usar dinheiro teu. Mas se você trabalha como Uber, ele vai te agregar dinheiro. Então, o mesmo bem tem a ver também com finanças, a forma que a gente lida com isso, com a casa, com tudo, né? Que a gente tem, tá bom? Então, à medida que alguém aí tiver experiência, se você já passou por situações, principalmente no contexto cristão, você fale também, tá bom? Por favor, sei que é uma área delicada, né? Sempre que alguém olha para o mundo cristão, já pensa em finanças, já pensa aí, vai o pessoal pedir dinheiro, pastor é ladrão, né? Rouba a igreja e assim vai, né? Mas sim, a Bíblia fala sobre finanças, fala muita coisa sobre finanças. Bom, a verdade, olha só, Mateus 6,24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões dizem mamon, né? Acho que é mamon isso. Acho que, se não me engano, é esse nome aí, né? Olha que interessante que está falando. O dinheiro, ele pode ser um senhor da vida de alguém, né? A questão financeira, poder aquisitivo, né? É uma das tentações, né? Ele pode mandar na vida de muitas pessoas, né? Quantas pessoas matam por causa de dinheiro? Quantas pessoas brigam com os familiares, com pai e mãe, por causa de dinheiro? Como é o dinheiro em relação a você, querido? Você que está aí, né? Como é que você lida com o dinheiro? O Pix, o crédito, né? Como é que você lida com o fator financeiro, aquilo que passa nas tuas mãos, o manejo de finanças, né? Como lidar com integridade? Então, quando a gente olha para isso, nós precisamos pensar qual Deus nós estamos servindo. Esses dias, eu parei o carro no centro da cidade, e aí um senhorzinho que toma conta do carro, quando eu deixei o carro lá, ele já me disse: olha, eu não aceito cartão e nem Pix. Eu nem tinha pedido para ele olhar meu carro, mas ele já gritou lá de longe. Tá bom, aí fui, quando eu voltei, eu passei perto dele, né? Eu tinha centavos ali, eu acho que eu devia ter umas 3, 4 moedinhas, não sei se dava 50 centavos. Eu falei: ó, isso aqui é o que eu tenho. Mas eu falei pro senhor: ó, interessante, o senhor sempre tá aqui, porque o senhor não abre uma conta Pix? Porque às vezes a pessoa passa, né? Eu já conversei com um cara que já ganhou até 10, 50 reais no Pix, né? Tava tomando conta do carro, principalmente nessa época de Natal agora. E aí ele gritou pra mim: não, Pix não, meu Deus não aceita Pix. Meu Deus não aceita Pix, eu também não aceito. Eu não quis discutir com ele, né? Porque Deus também não aceita dinheiro, né? Provavelmente ele ouviu na igreja que ele frequenta, ele deve ter ouvido em algum lugar, o pastor, o dirigente deve ter falado: olha, nada de Pix, irmãos, é no dinheiro mesmo, né? Porque Deus não... Ele deve ter ouvido isso, né? Ele não criou da cabeça dele, né? Então, mas Deus não aceita Pix. Ixi, eu posso dar meu dízimo em Pix, né? Ou seja, posso dar em dinheiro, né? Aquela nota, aquele papel, qual que é a diferença, né? Mas na verdade é o princípio por trás disso, né? A importância não é o papel, a moeda, né? Mesmo porque o papel não vale... Você tem uma nota de 100 reais, aquela nota ela não vale 100 reais, né? O papel ali não custa 100 reais, né?
Ele diz que é um valor que ele custa R$100, né? Mas talvez o valor de uma nota de R$100 seja o mesmo valor da nota de 50, né? A produção, né? Então, o que vale é o que está por trás, assim como o Pix, né? Cheque, tudo isso, tudo mais, né? Mas eu queria te perguntar hoje quem é o Deus que você está servindo, né? Quem é Deus ou o dinheiro? E é interessante que você olha aí que parece que um está para um lado e um para o outro. Não tem como você agradar os dois, ao Senhor Deus e ao Senhor dinheiro ao mesmo tempo. Olha só o que vai dizer em Lucas capítulo 10. Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também vai ser desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Bom, talvez você já teve a oportunidade de pegar um troco errado na padaria, né? E aí, você pegou ali 50 centavos a mais, você fala, não, só 50 centavos, né? E quando for 1 milhão pintando na conta, né? Como que se a gente pega 50 centavos, como vai ser quando a gente tiver a oportunidade de pegar 1 milhão, né? E a gente questiona nossos políticos, né, que roubam tanto. Mas se a gente estivesse lá, será que nós não faríamos a mesma coisa? Afinal, às vezes, muitos políticos que estão lá eram pessoas honestas, né? Pessoas ditas que tinham um bom coração. De repente se viram aí, foram infiéis no pouco e agora são infiéis no muito, né? Mas olha que interessante, olha o padrão de Lucas, de Jesus dizendo, né? Olha só, meu querido, se a gente fala, não tem nada a ver finanças com questão espiritual. Olha como que tem, olha só esse versículo aí. Se você não souber lidar com as riquezas deste mundo ímpio, como você vai lidar com as verdadeiras riquezas? Quais seriam as verdadeiras riquezas? Olha o que o texto está dizendo. Quais seriam essas verdadeiras riquezas? Quem poderia chutar aí ou falar? Tem duas riquezas, do mundo e as verdadeiras riquezas segundo Jesus. É o quê? As riquezas espirituais, que é a eterna. Riquezas eternas. E o que é eterno que nós trabalhamos aqui nessa terra? É o ouro? São vidas? Vidas, são almas, isso mesmo. Olha o padrão de Jesus. Se a gente não conseguir lidar com as riquezas terrenas, não só dinheiro, mas tudo que a gente tem, como é que a gente vai lidar com as almas? É esse o padrão. Então, o líder cristão ele tem um peso de lidar com as questões financeiras, as riquezas, não só dinheiro, mas bens materiais, para que ele consiga lidar com pessoas também. Olha que interessante. Esse é o peso que Jesus está colocando. Alguém de vocês tem aí algum exemplo, alguma experiência em relação à liderança, administrar finanças na igreja, no meio cristão, e que isso impactou de uma forma positiva ou negativa? Algum líder, não precisa citar nomes, nem igreja, nem nada, mas algum exemplo que você passou, viu na internet, na televisão, de algum líder que administrou bem ou mal finanças e isso causou um impacto em toda a igreja? Vocês conseguem lembrar alguma história? Boa noite, a paz. Eu vi uma vez uma entrevista de um pastor que ele pegava o valor, né, que era entregue na casa do Senhor, e ele tirava uma parte desses valores para construir casas para as famílias que moravam de aluguel, e que muitas delas estavam passando por momentos de dificuldade que não tinha nem condições de pagar o aluguel. E isso impactou muito, né, positivamente na igreja, através da atitude desse pastor. Forma positiva, maravilha, muito bem. Eu ouvi alguma coisa também a respeito. Mais alguém? Sim, Rafa. Pode falar, irmão. Pode falar o Magno, depois o Jonathan fala. Perdão, boa noite. Vai todo mundo pedir dinheiro emprestado pro Rafael. Só passar o Pix, manda o Pix. Eita. Assim, Rafa, eu penso assim, com relação a finanças, né? A gente, aqui, na minha realidade, as pessoas, quando se fala, né, com relação ao dinheiro,
muitas pessoas têm dificuldades com relação a ofertar, com relação a projeto missionário. Eu mesmo, né, estou passando por situações difíceis porque as pessoas não têm a visão, né, do reino de Deus. Então, segura mesmo o dinheiro, é um monte de cutia assada que fala. Então, é complicado. Ó, falar em finanças, assim, dinheiro, as pessoas têm muita dificuldade. Eu pretendo aprender muito com essa aula para mim passar uma visão mais bíblica para as pessoas. Joia. É um desafio, né? A igreja precisa, na verdade, implantação de igreja tem a ver com ensinar as pessoas desde cedo, né? A fazerem parte do reino de Deus. A gente acha que quando vai plantar uma igreja, né? Tudo tem que vir de fora, né? Mas as pessoas precisam aprender na construção da igreja, na edificação, na compra das coisas. Precisam aprender que elas fazem parte, né? Desde cedo e aprender o privilégio de contribuir. Que quando a gente tem a ideia de contribuir como um peso, né, já está errado. Contribuir é um privilégio do cristão. John, pode falar. Opa, paz a todos. Paz. Então, aqui mesmo em Caracaraí, nós já tivemos 2 casos de pastores que foram denunciados pelos seus próprios tesoureiros, né, que eles estavam desviando valores da igreja para usufruto. E impactou muito grande mesmo, a igreja entrou quase em colapso, né? E isso, infelizmente, causa impacto também nas demais igrejas, né? Já, como o irmão falou, já é difícil, né, a pessoa honrar a casa de Deus, ainda mais com esse tipo de mau testemunho, né? Mas, graças a Deus, ainda há pessoas fiéis, né, mesmo no pouco, e sabemos que o Senhor, ele se agrada dos seus filhos que confiam nele. Obrigado, irmão. Muito bem. Esses maus exemplos, né? Assim, as pessoas falam porque tem exemplos ruins, né? Tinha um pastor que eu conheci que ele começou pegando dinheiro emprestado sem pedir. Ele falava assim, ele pegava, né, o gasofilácio, levava e falava, não, vou pegar um dinheiro aqui, depois eu pago, né? Só que daí ele já estava fazendo errado, né? Daqui a pouco não conseguia tal, e aí foi se afundando, né? Começou com vou pegar emprestado, depois sem pedir para os irmãos, para o tesoureiro, né? Por causa da vergonha, talvez, depois se tornou cotidiano, né? E isso aí afeta a igreja, né? Porque é questão de confiança. E é um risco, né? A gente ter o risco de, como é que fala, de acabar adorando e servindo ao dinheiro, né? Precisamos realmente pensar nisso. Jó, imagino que tem muitas... eu acredito que tem mais pontos negativos que positivos, né? Porque as histórias ruins, elas aparecem mais do que as boas, né? Infelizmente. Mas é isso. Bom, vamos lá. Então a gente precisa pensar quais são os fundamentos bíblicos para lidar com finanças com integridade. Integridade é a gente ser inteiro, né? A gente ser íntegro, transparente, né? A ideia de integridade, tem um ditado que eu acho que é japonês, que é assim: se você está andando numa plantação de morangos e o seu cadarço desamarrar, você não abaixa para amarrar o seu cadarço, espera sair da plantação, depois você amarra o seu cadarço. Eu ouvi desde pequeno isso. O que tem a ver isso? Se você abaixar para amarrar o seu cadarço numa plantação de morango, podem pensar que está roubando o morango. E você não vai estar, mas só de passar a ideia, a falta de integridade. As pessoas podem começar a duvidar de você só pela possibilidade. Então, nós que trabalhamos, quem é líder, trabalha com o dinheiro dos outros, nós precisamos ser transparentes e não só transparentes. Nós temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas pensam. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ser transparente e tem que realmente mostrar as coisas para as pessoas. Não é só ser sincero, ser íntegro, mas temos que ser transparentes também, evitar ao máximo, né? E a gente vai ver algumas coisas sobre isso, né? Eu queria que a gente olhasse um pouquinho aqui no Antigo Testamento, alguns textos. Eu queria fazer o seguinte, eu vou dar, quem tiver aí, eu vou dando, eu vou falando o nome, você dá um ok aí, tá? Quem eu tô vendo aqui, tá bom? Primeiro eu tô vendo aqui a Mari. Mari, você vai ficar com Salmo 24:1. O Magno vai ficar com Deuteronômio 8:18.
O Johnson vai ficar com Êxodo 20, 15 a 17. A Fernanda, tá aí, Fernanda? É que eu não tô vendo o rosto, eu tô só perguntando. Ou sim. Tá, você fica com 2 Crônicas. Quem mais tá aqui? Tá Deixa eu bom. ver. Tô indo por ordem que tá aparecendo aqui, tá? Ana Júlia, você tá aí? Sim, Rafa. Ana Júlia faz Provérbios. A Elisângela Amorim faz. Tá aí, Elisângela? Não sei se tá aí agora. Tô aqui, Tá pastor. bom. Malaquias 3:10. E a Lola. Tá aí, Lola? Tô sim. Jóia, você faz Levítico. Tá? Os demais podem escolher um versículo que quiser, tá bom? Então, leiam esse versículo e rapidamente depois fala pra gente. Não precisa ler tudo aqui para as pessoas, só diz qual é o princípio financeiro por trás desses versículos, tá bom? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensarem sobre isso. Oi, Rosilene, eu parei agora mesmo. Eu passei os versículos para as pessoas. Teu áudio. Teu áudio. Tá. Não, tô esperando o pessoal terminar de fazer, tô dando mais um minutinho. Aqueles que não pegaram o versículo, pode escolher qualquer um aí e pega os princípios por trás, tá bom? Rafa, o teu áudio. Foi agora? Agora. Joia. Tô esperando o pessoal terminar. Já deu 3 minutinhos, vamos lá. Muito bem, então. Cada um que leu aí, qual foi o princípio por trás do versículo Salmo 24:1? Rafa, o meu eu entendi que Deus é dono de todas as coisas. A terra, o mundo e tudo que nele, que todos os que nele vivem pertencem ao Senhor. Joia. Qual o princípio então é de saber que Deus é dono de tudo, certo? Isso. Maravilha. A gente entender que finança é isso. Deus é dono de tudo. Maravilha. Próximo, Deuteronômio 8:18. Aqui está: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Qual Então é um princípio? lembrete, né? O lembrete, o princípio aqui é um lembrete. Toda vez que eu dou o dízimo, eu oferto, é uma lembrança de que Deus é que me dá forças para adquirir. Então não é de mim mesmo, mas é de Deus, né? Joia. Se temos recurso, é Deus quem nos dá capacidade para trabalhar, né? Temos que lembrar isso. Maravilha. Êxodo 20:15. Não sei quem, eu não lembro agora quem eu deixei.
Então pode o próximo aí. 2 Crônicas 36, 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumprisse. Esse versículo ele fala muito sobre a consequência da desobediência, né, do povo em não observar a lei sabática. E nós aprendemos que nós devemos obedecer, nós devemos reconhecer a soberania de Deus, né, sobre toda a propriedade e o tempo. Como foi falado, ele é dono de tudo, né? Nós precisamos reconhecer e obedecer. Joia. Êxodo 20, 15, acho que foi o Johnson, ele tá aí, não? Não sei se caiu. Bom. Ô Rafa, Pode falar. Mas, não, eu não fui escolhido, não. Não? Ah, então eu acho que não. Eu não sei quem eu escolhi para Êxodo 20, tá bom. Bom, Êxodo 20 é a lei, desculpa, eu achei que era você. Êxodo 20 fala para não roubar, né? Não roubar e não desejar as coisas do próximo, né? Esse é um princípio, né, da gestão financeira, né? E a gente tá constantemente, até a internet tá fazendo a gente cobiçar as coisas dos outros. Você percebeu, né? Cada vez mais cobiçando as coisas dos outros. O que a Fernanda falou aí, né? Descanso à terra. Deus queria que o povo trabalhasse, queria que o povo soubesse parar, confiasse. E quantas pessoas às vezes se matam de trabalhar, achando que o que eu faço se eu me matar de trabalhar, eu vou ter tranquilidade. Enquanto a gente vê pessoas aí infartando, pessoas estressadas com muitas doenças porque não querem parar de trabalhar. Então o povo não respeitou o tempo sabático da terra, nem os dias sabáticos, né? Confiou neles mesmos, né? Para ter mais recursos. E aí teve o castigo, ficaram 70 anos no exílio por um ano, por cada ano que eles não deram descanso à terra, né? Provérbios 3:9. Aqui fala: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que eu entendi, Rafa, aqui é que a gente tem que honrar a Deus não apenas com a nossa vida, mas também com as nossas finanças, né? Com os nossos recursos que a gente tem. E colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas finanças, né? Quando a gente vai pensar no dinheiro, a gente tem que colocar a Deus em primeiro lugar naquilo, ver se é a vontade do Senhor. E uma recompensa disso é que vai ter uma vida como prometida, né? De abundância e também de prosperidade, onde eles falam que os celeiros ficarão cheios, né? Plenamente satisfeitos, né, os seus barris. Então, vai ter abundância quando você oferta para o Senhor. Então, aqui acho que é obediência e você ter fé, que o Senhor vai prover também. Joia, muito bem. Precisamos crer, ser generosos, né? Dar em abundância. Claro que não é depositar no Senhor para colher, né? Se você faz isso com essa intenção, você não é generoso, né? Se eu estou emprestando R$100 para aquele irmão para abençoar ele, mas vou cobrar 150, né? Eu sou generoso. Não, você está querendo trocar, na verdade. Quando as pessoas são generosas, até com o Senhor, com as ofertas, achando que aí está querendo, na verdade, uma troca com Deus. Não é isso. Mas quando nós damos de coração, Deus abençoa realmente, né? Quando você dá sem intenção, Deus nos dá o contentamento. Malaquias 3:10. Sou eu, irmão. Diz assim, né? No 16:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós as bênçãos sem medida, né? Então, acho que a fidelidade que nós temos que ter, né? Porque ele diz aqui, provai-me, né? Não fazer de qualquer jeito, né? De dar, eu estou dando aqui, vai me faltar, não vou dar. Então, nós temos que fazer sim, porque aqui, ele fala que se ele não vos abrir a janela do céu, ele fala do devorador, vai vir sobre nossas vidas, né? Aí nós vamos dizer, o que está acontecendo? Por que meu dinheiro não está? Porque nós não
estamos sendo fiel ao Senhor. Então, nós temos que ter a fidelidade, dar de coração mesmo para o Senhor mesmo. E o Senhor, Ele vai abrir a janela do céu e nós vamos ver as bênçãos dEle na nossa vida. Que Ele nunca vai deixar nada. Já passou muitas coisas assim, assim, situações assim comigo, e eu sempre digo, Senhor, está nas tuas mãos. E assim, quando era no outro dia, assim, Rafa, estava providenciado, eu ficava assim tão feliz, sabe? Eu agradecia muito o Senhor. Eu dizia, muito obrigado, meu Deus. Me emociona muito, porque a gente às vezes passa por situações e a gente, quando a gente é fiel para o Senhor, a gente pode ter um mínimo, mas a gente dá para o Senhor de coração, não, o Senhor assim, que é teu. E Ele nunca deixou faltar nada, nunca. Então, essa passagem aqui me chamou muita atenção. Muito, muito, muito. Você falou muito no meu coração. Ele nunca deixou faltar nada para mim. Perfeito, Elisângela. Esse é o nosso desafio, né? Malaquias 3:10 vai ensinar a gente sobre fidelidade e fé. O dízimo não eu não vou falar sobre dízimo, porque eu sei que igrejas têm pensamentos diferentes, né? A gente não quer falar sobre algo que pode chocar ou tal. Mas, quando eu olhei Malaquias, também à luz do Novo Testamento, a gente tem a ver com a fidelidade e fé. Não é 10%, né? A gente não pode ser fariseu, né? De achar que tem que ser 10%. Deus vai pegar, vai mexer na sua conta lá e ver, você errou, você deu 9,9, Deus vai castigar. Não é isso, né? Tem muito mais a ver com a nossa fidelidade a Deus, às coisas de Deus, né? Que a gente investir naquilo que é eterno. Quem investe é porque acredita, né? E fé por quê? Porque quando a gente não oferta, né? A gente não é fiel à igreja, a gente não participa, até como o Magno falou aí, né? As pessoas da igreja não estão, é porque tem muita coisa por trás do coração, né? O egoísmo, a falta de fé que Deus vai suprir, eu acho que isso vai faltar, eu acho que isso... então tem muito a ver com fé de que tudo que eu tenho na verdade é de Deus. Não é só 10% que é de Deus, né? Na verdade 100% é de Deus. A pessoa que acha que 10% é de Deus, ela está errada. Ela tem que entender que fé é crer, Senhor, tudo que eu tenho é de Deus. Eu não preciso fixar em 10%, eu posso dar muito mais, eu posso ser generoso, eu posso compartilhar as coisas que eu tenho. Porque tem pessoa que acha, eu entrego o dízimo, pronto, eu paguei a função do pastor, eu paguei a igreja, agora não. É muito mais questão de crer no que Deus, crer que Deus te deu e nós estamos devolvendo para Ele na verdade, né? Muito bem. E é isso mesmo, Elisângela, Deus prova a nossa fé, né? Que a gente crê que Ele nos dá aquele que nos sustenta. Levítico 19, 9-10. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E eu coloquei o princípio como a generosidade, sobre não buscar mais do que o necessário e confiar na providência de Deus. Joia, Lula, muito bem. Eu achei a palavra solidariedade, né? Mas tem a ver com generosidade também, né? Que interessante, né? Você tinha na lei, né? Que a pessoa passava ali colhendo as coisas, né? E aí às vezes caía no chão. Eu falo, não volta para pegar, não seja mão de vaca, muquirana, né? Vai lá, não, isso aqui é o meu. Deixa, porque vinham os pobres atrás pegando os restos, né? Inclusive a história de Ruth, né? É mandado deixar mesmo coisas para trás. Deixa mais aí, né? Deixa mais, né? Isso, queridos, é solidariedade, em saber, Deus te deu a terra, Deus te deu a plantação, Deus fez a terra brotar, você não sabe como, Deus fez tudo isso, claro, você trabalhou, você plantou, você está colhendo, mas não seja ganancioso, compartilha o que você tem. Bom, isso não quer dizer que você tem que sair com a carteira do banco deixando cair moeda pelo chão, não é isso, né? Mas como você pode compartilhar as coisas que você tem, como você pode compartilhar aquilo que você tem com as pessoas que não têm, certo? Vamos continuar aqui. Bom, o Antigo Testamento também fala algumas coisas sobre mau uso do dinheiro. E aí, olha para essas duas figuras. Que história você lembra
E qual foi o mau exemplo do uso do dinheiro ou dos bens materiais? Quem chuta aí que histórias são essas? Vamos voltar à escola bíblica dominical, historinha de criança. Esse do meio é o jovem rico? Não, não é o jovem rico, também não é Jefté. Uma tá... Pode falar. Aquele que vendeu o terreno e disse que era um tanto e foi outro e morreu. Não, esse é no Antigo Testamento. Esses dois são no Antigo Testamento. Acho que foi passando o caminho e viu o senhor caído e ele pagou, né, levou para a hospedaria e pagou tudo que ele precisava ali. Não, não é esse também não. O cara aí, a primeira figura, tá mostrando alguém que tá escondendo uma capa que ele achou muito bonita. Acã, muito bem. Acã, eles guerrearam lá, né, Josué? Não era para eles pegarem nada dos amalequitas, se eu não me engano. E ele viu uma capa bonita e escondeu a capa debaixo da tenda dele. E a ordem era que não era para pegar os despojos daquelas pessoas. E ele escondeu, e aí por causa disso, né, quando Josué foi guerrear contra Ai, eles perderam e foram descobrir porque foram lá na tenda dele e estava guardada uma capa babilônica, se não me engano, né? Então, a ganância, né, de pegar aquilo que não lhe é permitido, né? Talvez tenha desculpas. Não, eu guerreei, eu posso pegar essa capa. Mas Deus falou para não pegar e ele pegou. Indevidamente, muitas pessoas morreram por causa de Acã, e aí Acã é apedrejado e morre, né? Segunda imagem ali, aquelas duas imagens é sequencial, né? Quem adivinha qual é? Naamã, Rafa. Calma. Salomão? Rafa, a última é a história de Naamã? Da lepra? Não. É Antigo Testamento. Salomão? Também não. Não, meu Deus. Não. É alguém que trabalhou com profeta. Gease, muito bem. Gease vai lá, né? O Naamã. Seria Naamã ali, né? Quem falou Naamã tá certo. Desculpa aí, né? E aí ele é curado. Mas aí, no caso, a história é de Gease, né? Tá certo. Quem falou Gease, falou Naamã. Desculpa aí, eu errei. É Naamã mesmo. Gease ou Geazi, não sei como é que fala o nome dele, né? Vai lá e o profeta fala, não quero nada seu. Não vai pagar. Daí o Naamã vai embora, Gease vai atrás e fala, não, meu senhor se arrependeu, dá sim aquelas roupas. E aí quando ele volta, ele pega a lepra por causa disso. Ganância também, né? Não foi ele que fez a obra, foi Deus que fez a obra, é como se tivesse cobrado para fazer a obra do Senhor. Imagine hoje em dia se as pessoas cobram, né? Para fazer a obra do Senhor. No sentido de cobrar imposto, né? Muito bem, esse foi o mau uso do dinheiro. E quantos mau exemplos nós teríamos, né? No Novo Testamento, vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Eu vou ler aqui a versão que eu tenho, é a NVI, tá? E você vai acompanhando aí. Diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Deus está colocando aqui a importância da vida ser superior aos bens e os bens mais simples, que é comida e roupa. E Deus está colocando a vida como mais importante que isso. E hoje a humanidade faz exatamente ao contrário. As coisas são mais importantes que as pessoas. E Jesus fala, não, as pessoas são mais importantes que as coisas. Se você não souber lidar bem com essas coisas da vida, como você vai poder lidar com as coisas mais importantes?
Jesus está falando, então, mais importante são as vidas do que os bens. Você não tem que se preocupar mais, não é que você não deve se preocupar com isso, mas você tem que se preocupar mais com a vida. Vamos lá. Versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ou seja, se Deus cuida dos animais, como não cuidaria da gente? Detalhe, né? O passarinho não recebe a comida na casa. Esse é o detalhe. O passarinho não está lá dormindo com a barriga para cima, de repente vem uma minhoquinha e cai na boca dele. Ele tem que sair, ele tem que sim trabalhar. O texto não está dizendo não trabalhar, mas está dizendo a preocupação. O passarinho sai e não fica pensando assim, nossa, eu vou sair para caçar hoje, mas será que eu vou achar uma minhoca? Será que eu vou achar algum inseto? Não, ele sai para trabalhar e Deus o alimenta. Ele volta assim todo dia. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Essa busca aqui é uma busca desenfreada, é o amor ao dinheiro. É as pessoas que o Deus delas é o pagão para ele, né? O dinheiro é o Deus dele. Com dinheiro eu posso comprar, com dinheiro eu posso fazer. Inclusive, né, os deuses romanos tal, existia o Deus da prosperidade, né? Existia o Deus dos recursos financeiros, Deus da colheita. Então eles faziam votos para esses deuses para que a colheita pudesse ser abundante, para que tivessem dinheiro e os recursos. E é o versículo 33, um dos versículos mais conhecidos, né, do reino da Bíblia, né? Busquem em que lugar o reino de Deus? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nosso problema, queridos, é que o que a gente coloca em primeiro lugar. O que está na nossa mente quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quando a gente vai fazer um projeto, quando a gente vai servir ao Senhor, o que a gente coloca em primeiro lugar? E aqui Jesus está nos ensinando a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as coisas que a gente precisa, elas nos vão ser acrescentadas. Quando Deus é o centro, as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Isso não quer dizer que não devemos trabalhar como o passarinho, devemos sair cada dia em busca do sustento, sim. Mas o passarinho não fica com essa busca desenfreada, o passarinho não volta para casa com 5 kg de inseto, vai que amanhã não tem. O passarinho vai, trabalha e volta. Ele não vai, nossa, eu vi naquele lugar, tinha tanta minhoca, eu já sei, vou pegar lá 50 minhocas e amanhã eu não preciso sair, não. Ele reconhece o cuidado a cada dia, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta seu dia próprio mal. Queridos, a ideia de preocupação é a gente vive preocupado, a gente vive, antes de estar ocupado, a gente vive preocupado, né? E a gente é assim, né? Não isenta a nossa responsabilidade, né? Não isenta a ideia de você passar o cartão sem limite achando que Deus vai ser obrigado a pagar o seu cartão, não é isso. Mas a ideia é, se o dinheiro, a posse, toma o primeiro lugar, mas até se eu estou com um problema financeiro, né? Como a própria Elisângela falou, Deus provando as coisas. Eu conheço inúmeras pessoas que estavam ali apertadas, não tinha dinheiro para fralda, e Deus foi lá, oraram, dobraram os joelhos. No outro dia apareceu gente lá doando fralda, coisas incríveis. Tem uma história famosa de um missionário que o carro do leite quebrou na frente do orfanato dele, que eu não lembro quem é o personagem, se alguém souber aí. E ele orando, Senhor, não sei o que fazer, acabou o dinheiro, e quebra o carro do leite na frente, e o leite ia estragar, e o cara doou o leite ali para o orfanato que aquele missionário trabalhava. Deus é assim, irmãos, é incrível. Não isenta a gente de procurar, de trabalhar, de fazer o que tem que fazer, mas em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus, e nós não podemos estar com a nossa cabeça preocupada, pensando todo o tempo em dinheiro. Continuando aqui, Lucas 21:4. Abre lá sua Bíblia em Lucas 21:4. 1-4, desculpa. Alguém lê pra gente, por favor? Lucas 21, de 1-4.
E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todas esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Gente, esse princípio é muito maior que o dízimo. É a questão do coração, né? Tem a ver com a sua disposição do seu coração. A generosidade, né? O coração, o que o seu coração está doando, né? Aquela mulher doa 2 moedinhas, que é 100% do que ela tem. Claro que isso não é um princípio para chegar numa igreja e falar, gente, dê tudo que você tem, né? Não é isso. A questão é o coração, né? O coração dela, Jesus enxerga que o coração dela estava doando mais do que os ricos. Talvez os ricos lá pudessem estar doando 20%, 30%, né? Não era o tanto que você doava, mas era o coração, né, do que você doava. E alguns, eu não preciso desse 50%, eu vou doar esse 50% que eu tenho, né? Não é isso. A questão é realmente a disposição de que você tem para doar ao Senhor, né? Lucas 12, 13 a 21. O que nos ensina esse texto? Lucas 12, de 13 a 21. Que diz assim. Nossa, estou em Mateus, calma aí. Errei o livro. Lucas capítulo 12, 13 a 21. Alguém da multidão disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Olha aqui a briga de corações de irmãos consanguíneos brigando. Gente, acontece isso hoje em dia? Pessoas brigando por causa de herança? Até morte, né? Até morte. Tem um rapaz que ele ganhou na Mega Sena. Fábio, o nome dele, saiu na notícia. E ele era menor de idade. E aí o dinheiro ficou sob a tutela do pai. Quando ele fez 18, ele pediu dinheiro e o pai não quis dar. E ele foi lá, pagou um cara para fingir que ia matar ele. O cara, quando fosse pego pela polícia, era para falar que o pai dele mandou matar para que o pai fosse preso. Olha só o que o dinheiro não faz, né? Continuando. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Ou seja, Jesus está dizendo: o que eu tenho a ver com questão financeira? Então ele diz: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste a quantidade dos seus bens. Um princípio aqui de integridade, queridos, a gente muitas vezes corre o risco de valorizar as pessoas pelos bens que elas têm. E muitas vezes os bens, nunca os bens vão dizer o valor de uma pessoa, né? Mas infelizmente às vezes as pessoas são julgadas por isso, né? Então ele contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Ou seja, você tem o seu Deus está suprido. O Deus do dinheiro vai te garantir descanso, bebida, comida e alegria. Pode ficar tranquilo, pode confiar no Deus do dinheiro. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, né? Irmãos, nós que somos crentes cristãos, quem é líder principalmente, nós temos que estar com as mãos preparadas, mostrar ao Senhor as coisas espirituais, sermos ricos para com Deus, né? Não vamos levar realmente nada dessa terra. Então, e por último aqui, mais um texto de Mateus, capítulo 6, 19 a 21, também um texto muito conhecido, a gente estava ali perto, né? Mateus 6, alguém lê pra gente? Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Joia. Qual é o princípio aí desse texto? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, aquilo que nós buscamos tanto vai dizer quem é o nosso Deus, né? Então Magno, né? Se tem pessoas que não estão ofertando, e a oferta nunca tem que ser exigida realmente. Ninguém pode falar exigir, porque não é esse o princípio, né? Mas o problema não é exigir. O problema é as pessoas que não estão entendendo quem é o Deus delas. Elas não estão entendendo o privilégio de ofertar. Elas estão, o coração delas está na riqueza deste mundo e não na riqueza de Deus. Então, Magno, o desafio aí no seu contexto não é botar um peso sobre as pessoas, e todos nós, né, que lidamos com isso. O objetivo não é botar um peso para que as pessoas ofertem, como algumas igrejas fazem, né? Bota pressão. Não é isso. É mostrar para as pessoas que o coração delas está nas coisas deste mundo. E é por isso que elas não ofertam, por isso que elas não participam, por isso que elas não ofertam em missões, elas não investem, porque o coração delas está na coisa desse mundo. O tesouro delas está neste mundo. Alguém levantou a mão? Pode falar quem levantou a mão? Ô, Rafa, na verdade eu levantei errado, eu ia digitar quando você falou tá do tempo, sobre prioridades, né, onde está nosso coração, as prioridades de tempo, de investimento, mas desculpa ter levantado a mão. Tem uma pessoa que falou que prioridade é só uma coisa pode ser prioridade na nossa vida, que é estar em primeiro lugar. Então, às vezes, a gente faz lista de prioridades. Eu não estou concordando nem desconcordando com essa pessoa, mas eu achei interessante. Então, ele falava que prioridade é o primeiro. O resto é tudo secundário. E pensando na questão de Deus, é isso. Se Deus ele é prioridade, o resto tudo é secundário. Né? Todas as coisas serão acrescentadas. E é isso. Né? A gente tem que ter... que às vezes a gente pode ter Deus, a gente achar que Deus está em primeiro na lista, mas a segunda coisa está tão forte no nosso coração, quando a gente vê ela já passou Deus, né? Então, se Deus é um bloco gigantesco, né, o reino dele, as outras coisas todas elas nunca vão encaixar esse bloco gigantesco. As coisas vão ser pequenos fatores na nossa vida, né? Eu achei interessante, mas há se discutir sobre isso, tá bom? E aí, 1 Timóteo 6,10 tem uma palavra muito interessante. Qual é a palavra que destaca nesse texto? 1 Timóteo 6,10. A gente vai usar ele lá na frente, mas ele se encaixa aqui. 1 Timóteo 6,10. Qual é uma palavra-chave aí? Já leu aí? Qual é a palavra-chave? Amor ao dinheiro? Isso. A palavra-chave é o amor ao dinheiro, né? O problema não é você ter dinheiro, que alguns podem falar, tá vendo? Olha aqui, ó. O dinheiro, tem muitas pessoas que dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que está escrito aí? O dinheiro é a raiz de todos os males? Não, é o amor a ele, é você colocar ele como prioridade na sua vida. Exatamente. O problema é o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Queridos, acho que a gente acabou aqui o Antigo e o Novo Testamento, e eu já vou começar outra... Assim, mau uso do dinheiro, para a gente terminar o Novo Testamento. Duas figuras aí que não relatam com integridade, né, um desenho da época, mas só para você tentar entender quem são essas duas pessoas do Novo Testamento que mostraram mau uso do dinheiro. Judas no primeiro quadro? Judas. Claro que os soldados não tinham essa armadura aí naquela época, né? Uma armadura aí. No segundo também, Judas. O segundo não é Judas. Ananias e Safira. Ananias e Safira. Qual foram o erro dos dois? Como eles usaram indevidamente o dinheiro? Porque eles prometeram dar todo o valor e eles reteram o valor. Eles fizeram uma promessa que eles não cumpriram. Joia, isso foi o que eles fizeram. Mas por trás disso, qual foi o princípio que eles erraram? Em relação o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, mas que mais? Eles Cobiça. mentiram, né? Eles mentiram. Amor ao dinheiro, cobiça, mentira. Eles quiseram parecer para os outros que eles eram uma coisa que eles não estavam fazendo.
Eles na verdade, eles queriam, né, fazer o que os outros fizeram, né, porque viram que as pessoas foram bem elogiadas pela atitude deles, porque as outras pessoas fizeram de coração, verdadeiramente. Então, eles viram aquilo ali e quiseram fazer, mas não fizeram como as outras pessoas estavam fazendo de coração. Eles fizeram por um outro motivo, né? Isso. A própria oferta sem ser de coração, não foi de coração. Foi para aparecer, né? Pode falar. É uma coisa também, falando sobre isso, né, que aconteceu aqui, foi que a pessoa, ela não dá o dízimo, não é fiel, mas ela comprou um carrão, para se mostrar para as pessoas. Então, a aparência, né, é o temor a homens e não teme a Deus. Então, é isso mesmo. Hoje nós vivemos a cultura do selfie, né, do aparecer, né? E a gente corre o risco de mostrar aquilo que a gente não é. Olha, é uma ganância diferente, né? É uma ganância de mostrar para os outros que nós temos um poder aquisitivo por pensar que somos mais valorizados e a gente quer ter coisas, roupa, carro, casa, ir em lugares, né? Frequentar lugares, qualquer coisa, né? Que mostre, e a gente pode tirar uma foto para que os outros vejam, né? E fiquem impressionados com aquilo que a gente não tem. E Judas... questão de status. Oi? Status, isso, status. E Judas, pecado de Judas, né? A ganância, Judas roubou dinheiro, né? Do povo ali. Judas, nossa, esse perfume aqui poderia ser usado para ajudar muitos pobres. Não era para ajudar pobres, é uma falsa generosidade, né? Então o uso indevido do dinheiro, né? E os dois tiveram consequências ruins aí. Esse versículo aí, o texto de Ananias e Safira, não está querendo dizer que se você não der, você vai morrer. Mas mostrou que eles mentiram, quiseram aparecer na verdade, né? Queridos, eu vou ver se tem mais algum texto. Sim, Hebreus, para terminar, Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, porque o problema é o amor ao dinheiro. E olha a palavra-chave que eu tenho que perguntar a você. Nós somos contentes, nós temos contentes, a ideia de contentamento com o que Deus nos deu? Eu quero um carro melhor. Sim, eu posso ter um carro melhor, mas qual é a motivação? Eu quero ter um celular melhor. Mas por quê? Porque eu preciso, o meu realmente está ruim, eu uso o meu para trabalho. Não, porque eu quero ter aquele lá que todo mundo tem, que tem aquela marca da maçãzinha, porque é o status. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso é um risco que nós corremos de não ser contente com aquilo que a gente tem. E qual é o motivo que eu quero ter mais, né? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é confiança em Deus, né? Confiar que Deus supre, né? Como a nossa irmã falou, né? Deus supre mesmo. E muitas vezes, irmãos, a gente tem problemas financeiros. Hoje nós somos uma geração que tem problemas financeiros por causa da ganância. Certo? E essa questão também, Rafa, hoje, é a questão do egoísmo, né? Também. Não divide, não compartilha, porque eu já compartilhei na igreja sobre isso, né? Porque o que quebra a avareza, o que Deus usa para quebrar a avareza? É compartilhar. Quando você compartilha, você quebra. Quem não quer compartilhar, porque é avarento, só quer para si. Perfeito. Sempre a luta contra o pecado não é não fazer o pecado. Todo o Novo Testamento mostra isso. Lutar contra o pecado não é não fazer o pecado. Lutar contra o pecado é fazer o que Cristo quer. Se antes você servia o seu corpo para o mal, agora serve para o bem. Se você mentia antes, agora fale a verdade. Se você roubava antes, agora compartilhe o que você tem. Então sempre o combate ao pecado é uma ação, né? E o combate à avareza é o quanto eu abençoo os outros. É exatamente isso. Os líderes devem ensinar os princípios de Deus sobre finanças. Aí, Magno, né? Esse é o nosso desafio, queridos. Então, os pontos que a gente vai falar aqui agora, eles servem para nós, mas também servem para passarmos adiante para os nossos filhos, nosso pequeno grupo de adolescente, de criança. Quem diz que criança não tem que aprender a mexer com finanças? Precisa sim. Eu lembro que meu filho,
ele saía da escolinha dele lá, quando a gente morava em Afuá, e ele pedia pirulito, né? Que o pessoal lá chama de bombons, né? O Magno sabe, quem é do Pará aí, a gente fala bombons, né? Bombons significa pirulito, bala, tudo que é doce, né? Bala lá significa tiro, né? Se você pedir uma bala lá, você vai tomar um tiro, né, Magno? Aí meu filho queria bombons, né? Bombons, ele falava. E eu falei, isso é o seguinte, comecei a dar R$2 para ele por semana. Se ele não faltasse na aula, se ele... Como eu fiz um trato com ele lá, não reclamasse para acordar de manhã, ele ia ganhar R$2. Então ele foi juntando. Aí um dia ele passou numa lojinha e ele pediu, pai, quero um pirulito, alguma coisa. Eu acho que era R$3, R$4, sei lá, era caro, era um pirulito, era caro. Eu falei, não, tá bom, mas você vai comprar com o seu dinheiro. Aí ele pensou, acho que ele calculou, né? Esse pirulito foi uma semana inteira de trabalho, acordando cedo, não reclamando. Eu não quero, não. Criança tem que aprender isso, né? Porque enquanto ele vai querer, né? Agora ele entendeu o custo de um pirulito. É uma semana inteira indo na escola para poder ganhar aquele pirulito. Ficou mais fácil porque ele parou de pedir e ganhou o dinheirinho dele. Claramente que ele comprou outras coisas com o dinheirinho dele. Então, alguns princípios, tá? O primeiro princípio, para a gente aprender e ensinar para os outros, eu vou passar super rápido neles, vou só dar uma pincelada, mas se alguém tiver alguma dúvida ou algum exemplo aí, você pode falar, tá bom? O primeiro é que a gente precisa ensinar os princípios bíblicos sobre como trabalhar para ganhar dinheiro. A palavra de Deus, ela tem princípios bíblicos, a gente usou muitos aqui, né? E só que tem uma coisa, será que toda forma de ganhar dinheiro ela é lícita, né? Precisamos ter cuidado como a gente ganha dinheiro, né? Porque a forma que a gente ganha dinheiro deve ter a aprovação de Deus, deve ser as bênçãos de Deus. Nem todo o dinheiro ele é abençoado. Né? A gente tem pirâmides, né, que as pessoas criavam aí, faz isso, faz aquilo. Se vocês me seguirem, cada um me dá R$100, aí vocês vão ganhar, tal. Então, existem formas indignas. Tinha o... como era? Telex Free. Lembra do Telex Free? Né? Que você ganhava dinheiro por ficar postando. Muito crente foi nessa onda, porque parecia ser um dinheiro fácil. Começando dinheiro fácil, dinheiro ilícito, muito cuidado. E hoje... teve uma pesquisa que mostrou o tanto de cristãos protestantes, crentes, né, envolvidos na tal das bets, nas casas de apostas. Quantas pessoas estão ficando com dívida por tentar ganhar dinheiro mais fácil, né? E precisamos sim, se você está num emprego que o dinheiro não é lícito, um emprego que você precisa mentir, um emprego que você precisa... não é digno saia desse emprego, né? Então, muito cuidado, né? Mas a gente precisa aprender que é o Senhor quem supre, né? Precisamos ter uma vida tranquila. Também, Paulo, não vou mostrar o texto, mas em 1 Tessalonicenses, existiam muitos irmãos que não queriam mais trabalhar porque estavam aguardando Jesus voltar. Então, Paulo falava, tá bom, se você não quer trabalhar, não coma, né? Então, é preciso também... sim, o trabalho é digno. Como cristão, nós precisamos confiar em Deus e precisamos sim trabalhar, né? Como o passarinho lá. Então a gente precisa aprender para nossos filhos, para nossos liderados, que existe uma forma assim digna de confiar em Deus. Vocês podem me ajudar com alguma ideia? Formas de ganhar dinheiro de forma errada. Você conhece alguma? Jogar no tigrinho. Jogar no tigrinho, joia. Quem mais? Justamente eu ia falar sobre isso, né, Rafa? Sobre tá tendo... As pessoas, né, estão jogando seu dinheiro, ganhando e jogando nos tigrinhos, né? Eu tenho um conhecido, a minha comadre, o filho dela, ele ficava responsável sobre uns cuidados lá do dinheiro. Então, ficava lá aquela gaiola cheia de dinheiro. E o que aconteceu? Ele pegou o dinheiro, tirou uma boa quantia mesmo e jogou tudo no tigrinho. E aí, a câmera filmou ele, aí a polícia foi bater lá, né, prendeu ele. E aí foi um escândalo, passou na televisão, tudinho, né? Ele está preso e já era a segunda vez que ele tinha feito isso. Ele já tinha sido preso, pagado fiança, aí agora fez de novo, né? Então, assim, é muito triste um jovem, né? Ele disse que ele era viciado em jogar.
Esse tipo de jogo, ele jogou lá no time, achando que ia ganhar e perdeu tudo. E daí ia devolver o dinheiro, né? Se ele ganhasse, ia devolver o dinheiro que ele tinha pego lá, mas só que não aconteceu isso. Isso. Olha, o E foi Johnny muito falou aí. triste, muito triste Verdade, mesmo. tem pessoas que é uma forma errada de ganhar dinheiro, sim. Aqui o Johnny tá falando, né? Receber recurso do governo trabalhando sem carteira assinada, né? Não diz é errado, né? A gente teve uma situação, mentir no imposto de renda, joia, para ganhar centavos, é verdade. Então existe forma sim, né? Às vezes é pouco dinheiro, mas coisa que a gente pode fazer cambalacho, né? O brasileiro é mestre nisso, né? Para ganhar dinheiro de forma errada, né? Pouco ou muito dinheiro, mentir, né? Vender coisa estragada. Nossa, eu já tive coisa que eu comprei e eu poderia vender. Falei, nossa, eu comprei e veio estragada a coisa. Falei, nossa, eu poderia vender e ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas pode falar, Magno. Não, com relação também aqui na cidade pequena, com relação à prefeitura, né? Tem muita gente que consegue emprego na prefeitura, porque é parente, sobrinho, e é errado, né? Exatamente, eu consegui porque teve um cambalacho, né? Alguma coisa assim. Mila, pode falar. Não sei se é a Mila ou é a Yasmin. Oi, Rafa, boa noite, é a Yasmin. Pode falar, Yasmin. Eu lembrei também um jeito que acaba sendo muito, que a gente vê bastante, mas é a prostituição também, né? Que você consegue dinheiro, mas da forma errada. Joia, vendendo o corpo. Mulher não pode nem ser prostituição, mas ela sai com homens para ganhar dinheiro deles, né? Namora por dinheiro, né? Homens também, assim vai. Então pensa aí coisas, queridos. E assim, foi interessante o que o Johnson falou, que realmente às vezes a gente faz e nem percebe, né? Todo mundo faz, né? Eu vou mentir aqui, só vou enganar isso aqui. Todo mundo faz, né? Então muito cuidado, né? E dinheiro não é abençoado, né? Processo que a gente faz indevidamente, eu sei que eu vou ganhar, vou processar isso porque que nem o cara que queimou a boca no café do McDonald's, processou o McDonald's. Gente, quem não sabe que o café tá quente, né? Infelizmente essa é uma realidade. Ponto B. Ensine planejamento e orçamento. Queridos, essa é uma coisa que nós precisamos urgente. O brasileiro não tem esse costume, né? Precisamos ser mordomos fiéis com os recursos que Deus nos dá. Precisamos sim planejar nossas receitas, nossas despesas, seja pessoais, seja familiares, principalmente de igrejas, né? Ou empresas, ou pequenos grupos. Nós precisamos ter planejamento sim, botar metas anuais. E isso parece ser coisa do mundo, mas não é. Você vai lembrar de José do Egito, por exemplo, né? Olha, vamos fazer isso, nós vamos pegar cada mês, vamos juntar um quinto e isso vai chegar e vai ser assim depois. E Deus usa a vida ali de José, né? Por exemplo, fala, não, o quanto que eu vou guardar, como que vai ser isso, como que eu posso provisionar. Então imagina que você está no sertão, você mora no sertão, né? E aí você lá tem chuva alguns períodos do ano. E aí, o que as pessoas fazem? No telhado delas, elas fazem um encanamento, que aquela água vai para uma cisterna. E aquela cisterna joga um pouco de cloro e tal, e no período que não tem chuva, eles têm água da cisterna. Confiança em Deus, a pessoa fala, não vou fazer cisterna nenhuma, Deus vai providenciar. Não, você confia em Deus, mas você se prepara também. Você faz a canalização da água, porque Deus te deu sabedoria, para na épocas que tem bastante, poder guardar recursos. Isso tem que tomar muito cuidado com o que o Magno falou, né? Você guardar não significa que você não deva dividir, né? Não é isso. Mas é o controle entre guardar e dividir. Isso tem que ser com sabedoria. Então, planejar o orçamento é saber quanto eu ganho, quanto o nosso grupo ganha, quanto a nossa igreja ganha, quanto para que eu saiba. Então, isso precisa ser planejado, escrito, porque quem não planeja, né, acaba acontecendo todas as coisas, né? Então, José foi um exemplo de alguém que usou bem o dinheiro, né? Mas muitas vezes as pessoas não planejam e botam a culpa em Deus. Tanto ministérios destruídos por causa de falta de planejamento. Deus vai suprir, nós vamos fazer esse passo de fé e Deus vai suprir. Mas calma, existe sim um passo de fé que Deus quer que nós tenhamos, mas Deus ele não é obrigado a pagar todas as nossas dívidas, né? A gente não calculou, né? A gente não pensou direito o que a gente ia fazer. Então, planejamento e orçamento é muito importante também, né?
Ensine... Pode falar, Mari. Provérbios 6:6 também, que fala da formiga, eu acho que tem a ver com esse versículo, né? Com essa fala sua de planejamento, que fala que a formiga não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da sua colheita junta alimento. Perfeito. A gente tem essa visão da formiga, né? Ela pega o suficiente para que ela vai precisar no tempo de inverno, né? Então não é a ganância, mas também é o meio termo, irmãos. Então é assim, Jesus trata a gente não com regras, sabe? Ele trata a gente com princípios. O princípio é esse: eu me planejar assim, né? E agora o ponto C é importante manter os registros. Você planeja, mas você escreve os seus registros. Isso é muito importante, saber para onde está vazando dinheiro. Às vezes uma igreja vai chegar assim: irmãos, estamos no vermelho. Mas por que nós estamos no vermelho? Às vezes é uma conta de energia que está indo muito alto, vamos desligar o ar-condicionado. Às vezes é uma conta de água desnecessária, às vezes é gasto com coisas que não precisa, né? Então é preciso a gente registrar para que a gente saiba para onde está indo, né? E até para poder prestar contas com outros, né? Ponto D. Vamos lá. Ensine a generosidade. Olha que interessante, a mãozinha aí tá dando o coração, né? E recebendo o coração de volta, né? Então a gente precisa sim aprender, como vai dizer lá em Atos, né? Há maior felicidade em dar do que receber. Então você viu, uma coisa não elimina a outra. Você se planejar, você guardar recursos para pensar em períodos, ele não elimina a ideia de ser generoso. Você é preciso fazer as duas coisas. Tem um cara que se chama Primo Pobre, que está na internet, eu gosto muito dele. Eu não concordo 100% com ele, mas é alguém que você pode assistir se você quiser, para aprender um pouco mais de finanças. Tem muito mais habilidade que eu, 1000 vezes mais. E ele fala muito sobre isso, né? O guardar, mas também ser generoso. E tinha ele conta a história de um cara que guardava R$30 por mês para comprar bicicletas para dar para crianças que tinham necessidade de bicicleta para ir para a escola e tal, assim. Então é interessante. Ele fala para você guardar para si, mas guarde também para os outros, né? Então são princípios Primo Pobre, tá? Depois você pode seguir ele aí, que é bem legal. Então Gálatas também vai fazer 2 Coríntios. Se você quiser só anotar, não vai dar tempo da gente ler. Mostra uma igreja generosa, pessoas com generosidade de abençoar, de ofertar, né? Pessoas com ideia de atender os pobres necessitados, né? Pessoas que vão ser abençoadas pela igreja. Acho que foi a Fernanda que contou a história, não lembro, né? Daquele pastor que construía casa para os irmãos que viviam de aluguel. Muito interessante, né? E é isso mesmo, né? A gente precisa entender que todo o recurso da igreja não é só para ser gasto na igreja, para ser gasto sim ou do grupo de adolescentes, de jovens, da sua família, o que for, né? É preciso sim aprender a questão da generosidade. Ponto E. Ensine a lidar com todas as finanças com integridade, né? Eu contei a história do morango, né? Integridade, queridos, é a gente ser responsável pelo nosso dinheiro pessoal, familiar, ministerial, sempre com integridade. Lembrando que tudo pertence a Deus e a Ele nós vamos prestar contas. Então, eu tenho que saber que eu vou prestar contas a Deus, mas também eu tenho que prestar contas às pessoas. Então, já vi pessoas que às vezes estavam com dinheiro alheio, né? Dinheiro de um grupo. Vou comprar isso aqui à toa, né? Compra coisas à toa. Então, assim, se esse dinheiro fosse meu, eu ia comprar isso? Não, esse aqui é o dinheiro do grupo, então eu posso comprar isso. Tem um reality que é de um grupo, o nome dele esqueci, é tipo Obsessão, ou é coisa por dinheiro. E é assim, o grupo inteiro tem $1 milhão de dólares que eles vão ganhar no final do tempo que eles passarem no mato. Eles vão passar vários dias no mato, caminhando, passando fome, comendo só arroz. Ou era só feijão, não lembro. Ou era só arroz ou era só feijão. No meio dos caminhos, era Tentação, o nome do seriado chama Tentação. No meio do caminho, as pessoas são tentadas. Fala assim, olha, você quer comer um milkshake? A pessoa naquele sol, caminhando, esse milkshake custa $1.000 do dinheiro da turma toda. Só que ninguém vai saber disso. Você quer comer esse milkshake? Essa pessoa pode pensar, poxa vida, se eu pegar $1.000,
do meu bolso vai sair nada, porque nós somos em 20, então na verdade esse milkshake vai custar bem menos para mim. Então as pessoas são tentadas a usar o dinheiro de todo mundo. E só no final as pessoas vão saber. Então as pessoas gastavam dinheiro dos outros. Mas chegou uma hora, na metade do reality, depois de 3, 4, 5 dias, que a pessoa iria gastar o dinheiro dela. Fala, olha, você quer tomar um banho de spa e tal, e tomar um refrigerante gelado? Só que esse dinheiro vai sair da sua quantia do final, e a pessoa não queria mais. E às vezes é isso, né? A integridade é você estar com os dinheiro dos outros, da igreja, do grupo, da família, e você saber assim, nossa, eu tenho a responsabilidade de pensar por todos. A responsabilidade de ser transparente com as pessoas, né? Então é mais ou menos essa a ideia, né? Você pode, gentileza, tirar uma dúvida minha? Pode falar. Tem um caso, né, na igreja, que nós temos uma irmã, ela é obreira, ela ministra dízimos e ofertas, palavra, e ela trabalha, né, conseguiu um trabalho, porém ela não assinou a carteira dela, porque ela não quer perder o benefício do Bolsa Família. Diante disso, essa situação é errada, né, porque no caso a pessoa está, burlando o sistema, né, para deixar de receber algo que, na verdade, poderia estar abençoando outras famílias que não têm trabalho, não é isso? Exatamente, minha irmã. E aí, como um líder sabendo de uma situação dessa? Porque a pessoa, ela fala sobre dízimos e ofertas, ela prega a palavra na igreja, o líder ele tem que chamar essa pessoa e ter uma conversa? Exatamente, a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 18, né? Se o seu irmão pecar, vai com ele, primeiramente a pessoa que for sabendo, você no caso, né? Vai e conversa com ele. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se não se arrepender, você vai pegar mais 2 pessoas, mais 2 líderes, conversar com ela, e terceiro, tratar com a igreja, né? Irmã, é exatamente isso. É a ganância, né? Por que eu vou querer a bolsa? Não tô crendo que Deus vai suprir. Não. E hoje no Brasil, quantas pessoas estão fazendo isso? E na verdade esse dinheiro está saindo dos impostos, né? Então não pode reclamar de um político que rouba, por exemplo. Tá fazendo a mesma coisa, né? Então é sim passível. Essa é a minha visão bíblica, né? Uma pessoa está mentindo, né? Por que eu não quero assinar a carteira, né? Então, se a lei diz que eu tenho que assinar, né? Então, é uma coisa realmente a ser repreendida, né? Então, converse com essa pessoa, mostre para ela que ela está amando o dinheiro, né? E não confiando que Deus vai suprir a necessidade dela. Amém, obrigada. Tá certo. Se eu não tiver o bolsa, né, minhas coisas vão ficar ruins. Não, entrega o bolsa, fala que você está empregado, Deus vai suprir. Ou, né, aprenda o contentamento, né? Irmãos, ser íntegro e transparente é isso, nós precisamos passar para os outros, né? Então, um tio meu pastoreou uma igreja que uma irmã ficou anos lá sozinha como tesoureira, era uma igreja bem rural, mas eram os fazendeiros. E aí foi um rolo quando o meu tio chegou para pastorear aquela igreja. Ela não tinha conta, era assim, ela pegava o dinheiro, botava na conta dela, depois dizia, um rolo que só. E as pessoas questionam se a casa dela, uma casa gigantesca, não combate com o que ela ganha, né? Então as pessoas da igreja acham que ela roubou e, de qualquer forma, se ela roubou ou não, ela não foi transparente, não mostrou integridade. Gente, tá aqui, ó. E assim, eu falo, quem mexe com dinheiro em igreja sempre tem que ter no mínimo 2 pessoas. Para contar o dinheiro do gasofilácio, 2 pessoas, já registra no caixa. Não pode deixar tentação, né? Não pode uma pessoa só. Na nossa igreja, os pastores, né, os líderes, eles nem mexem com dinheiro. Nem passa na nossa mão. Vai pro tesoureiro, tem 2 tesoureiros. Porque é uma coisa que não quero mexer. Eu não quero mexer com o dinheiro dos outros, né? Eu já mexo com o dinheiro de missões, que já é uma... A Mari sabe, né? Que a Mari também... A gente não quer, mas passa, mas a gente presta conta, a gente mostra, né? É bem complicado, mas não gosto, não quero e passo todas as responsabilidades. Mexi na MEAP durante 7 anos com dinheiro, é muito complicado mexer com o dinheiro dos outros, né? Ensine a cultura da poupança. A Mari falou também sobre Provérbios capítulo 6, versículo 6, mas o Provérbios 3 também diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Dinheiro honesto e poupança, né? Guardar como a formiga, né? É bem interessante. Então, nossa geração é uma geração que não pensa em poupança.
Alguns vão dizer que a gente deve guardar 10% da nossa renda. Assim como a gente dá o dízimo e oferta, a gente deve aprender a guardar. Por quê? Porque um dia nós vamos ficar velhos e quem aqui tem menos de 40 anos sabe que não vai conseguir aposentar no nosso Brasil. Não é politicagem, tá bom? É uma realidade e nós precisamos sim pensar nas finanças. Eu tenho aprendido sobre isso, a questão de você ter o seu fundo, né, de investimento, você fazer a sua aposentadoria por meio de uma parte mensal, coisa que não dá para eu falar com vocês agora, mas queridos líderes, precisam pensar nisso sim. Porque muitas vezes as igrejas, né, eu vou falar para quem é pastor aqui, né, muitas vezes a igreja corta um vínculo com o pastor e o pastor fica passando necessidade, né, o pastor, o obreiro, o líder. Então precisamos sim pensar em planos de aposentadoria, não é a ganância de querer ser rico, milionário, mas poupar todo mês, alguns dizem 10%. Quem começa isso desde 18 anos, né? Temos jovens aqui e começa essa questão desde o comecinho, não é precisar aposentar pelo governo, né? E olha, falar a verdade, aposentar com salário mínimo hoje, o que você consegue pagar, né? Se aluguel hoje em dia já está... Aluguel de qualquer casa, quase o valor de um salário mínimo, né? Então é preciso sim, eu tenho vários, se você quiser depois falar comigo, eu posso botar no grupo também. Tem alguns canais de pessoas interessantes, né? Que podem ter tem bagagem para te falar, né? Não é um vício, como eu falei. A gente tem que pesar entre a ganância de ganhar muito dinheiro e a precaução, como a formiga que ajunta para o tempo de crise, né? Ensine sobre a tentação que o amor ao dinheiro traz. Aqui queridos, dinheiro derruba muitas pessoas, né? Tem o texto lá de Timóteo que a gente já leu, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se até do quê? Olha o texto aí. Até da fé. Porque lembra? Ou você vai para o dinheiro ou para Deus. Ou ama o dinheiro ou ama a Deus. E Paulo está dizendo que naquela época as pessoas já se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Por quê? Porque amaram o dinheiro, né? Então, o dinheiro, né, o que o cartão pode nos proporcionar. Às vezes, irmãos, só para a gente pensar um pouquinho melhor aqui, troca o amor ao dinheiro por amor às coisas, sabe? Porque a gente tem um cartão hoje que dá para passar tudo que a gente vê na internet. Shopee, eu sei os nomes de tudo aquilo lá, né? E a gente tem coisas que a gente compra que a gente nem precisa. E a gente fica tentado a comprar. A gente é uma geração consumista, quebrou, estragou, joga fora, a gente não arruma. Irmãos, hoje o meu mouse quebrou. Paguei R$20 nesse mouse aqui. Ó, um mousezinho baratinho, pego wireless. Paguei R$20, rodei, achei. Ele quebrou, tá bom? Aí eu podia pensar, nossa, 20 conto, vou comprar outro mouse. Falei, não, vou descobrir o que ele quebrou. Abri, fucei e aí consegui com o nosso famoso amigo, esse aqui, ó, você conhece? Super Bonder. E aí voltou a funcionar o mousezinho de R$20. Eu quase pensei, nossa, que porcaria, né? Mousezinho. Mas tá aí, ó, tá funcionando de novo. Meu mousezinho tem até LEDzinho, ó que bonitinho. Então, irmãos, nós somos a geração do quebrou, joga fora. Não, né? Eu tento arrumar, eu tento consertar até o último ponto, até a última vez que dá. Mas o que é, irmãos? Temos que cuidar, não é só amor ao dinheiro, mas é amor às posses, amor a ter coisas que a gente não precisa. Cuidado com o cartão, cuidado com a pergunta nunca eu faço com meus filhos, né? Meus filhos tem um que tem R$200 com ele. Aí ele chega numa loja, pai, posso comprar isso? Eu falei, não, mas é com o meu dinheiro. Eu falei, o problema é seu. Para você comprar alguma coisa, você tem que chegar em casa, você viu assim, eu quero comprar esse jogo, tá bom. Você vai chegar em casa, vai pensar e falar, pai, eu realmente quero comprar aquele jogo. Aí eu vou de novo na loja, vou gastar combustível? Vou. Mas na maioria das vezes, irmãos, ele não compra, ele não vai querer mais, ele desiste daquela compra. Então, pense bem, nunca compre as coisas por impulso. Se você tem dificuldade, saia de site, saia de Shopee, de todos Magalu, Amazon, sai de tudo isso. Não ande com cartão,
ore antes de comprar as coisas. Quem é casado aqui, converse com a esposa primeiro, com o marido. Pense sempre antes. Eu realmente preciso disso, né? Eu preciso disso agora. Isso vai me ajudar? Pensando no ministério, né? Nós queremos isso, mas o nosso ministério, se a gente tiver isso, vai realmente ser útil, vai agregar valores a pessoas. Essa conquista, essa compra vai abençoar pessoas. Quem me conhece sabe que eu desejo um carro maior. Eu queria um carro de 7 lugares. Eu queria uma Kombi, mas minha esposa não deixa eu ter uma Kombi. Mas eu quero por quê? Porque dá para carregar mais gente, dá para carregar mais coisa, né? Eu quero, né? Mas estou orando, né? O Senhor no tempo certo vai propiciar. Mas eu não posso tomar um passo maior que a perna. Então, cuidado, queridos, porque... Pode falar. Eu quero um de 7 também. Eu quero um de 7. Só nessa família já é 5, né? Então preciso de mais 2 pelo menos. Na verdade, se eu pudesse, eu queria ter uma van, né? Mas vamos lá, quem sabe um dia eu compro uma vanzinha aí, né? Minha esposa vai querer minha cabeça, mas eu vou comprar uma vanzinha. Tem que tirar a carteira ainda, né? Da van. Mas é isso, irmãos. Cuidado, né? Com amor, coração. E por última coisa, cuidado com amor por riqueza. E para terminar, queridos, auditoria e avaliação. Isso aqui serve muito para o contexto de ministério, igreja, trabalho, grupo, né? E também serve para casa. Mas sempre pense em uma coisa, né? Sempre temos que constantemente a gente tem que tomar cuidado de nunca gerir sozinho uma coisa. Sempre achar pessoas que possam nos ajudar, né? Então, sempre, por exemplo, com a igreja, todo aquilo que a gente usa com a igreja, né? Cuidado. Vamos avaliar se o dinheiro que está sob os nossos cuidados está cumprindo o propósito de Deus. Para que eu uso meu carro para o reino, minha casa para o reino, a igreja para o reino, as cadeiras da igreja para o reino. Gente, quando a gente vai fazer alguma coisa na igreja, vou lavar louça na igreja, eu vou pegar coisa simples, vou pegar o detergente e fazer, mas em casa eu não faço isso, então tá errado, né? Sempre eu tenho que tomar cuidado, principalmente quando são as coisas do reino de Deus. Eu tenho que se avaliar, tudo que eu estou fazendo é para o reino de Deus? B, faça uma auditoria periodicamente para saber como você está usando o dinheiro de Deus. Isso é, colocar pessoas que possam te cobrar. Olha, gente, está aqui, ser transparente, me cobrem, tá vendo? Entrou tanto dinheiro, saiu tanto. Nós precisamos de pessoas, porque Satanás tenta. E nas vezes que você está precisando, Satanás vai botar a oportunidade de você ser infiel, como aquele pastor que era amigo meu, precisou de R$50 para pagar uma conta de energia, pegou sem pedir, e aquilo gerou nele mais roubos, né? E aí ficou feio o negócio. E por último, avalie se estamos equilibrando nossas receitas e despesas. Famoso cuidado com a ganância, né? Cuidado, gastar mais do que recebe e achar que Deus é obrigado a pagar nossas contas, mas só porque foi na igreja. Não. Cuidado se o seu ministério, se vocês têm gastado ou investido mais do que pede. O desenho mostra aí o perigo que é o cartão de crédito, né? Quanto mais dinheiro você quer, mais ele te enforca. Quanto mais bens você quer, mais você se enforca. E a regra é contentamento. Nós líderes, nós cristãos, precisamos aprender o valor do contentamento e ser grato a Deus por tudo que ele tem. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E o cartão é um grande escravizador, né? E hoje você abre conta em casa, né? Você abre ali o Nubank e vai, né? Terminamos, querido. Vamos lá, cada um quiser, fale uma palavra aí, uma frase do que foi o estudo hoje. Uma frase resumo. Servir a Deus e não ao dinheiro. Joia. Somos mordomos do Avaliar Senhor. os propósitos de Deus. Alô, somos mordomos do que o Senhor nos deu, é isso? Joia. Rosilene. Precisamos avaliar, né? E obedecermos às ordens do Senhor, né? Joia. Mais alguém? Resumo da aula hoje. Confiar na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus. Fernanda. Nós precisamos entender, né, que precisamos devolver, como foi falado dele, uma parte, não por obrigação, mas por gratidão, né, reconhecendo que a bondade de ele que tem nos cercado,
Não fazer com pesar, mas fazer com alegria no nosso coração. Amamos a obra e amamos as pessoas que esse dinheiro também que nós entregamos na casa de Deus vai abençoar outras vidas também. Perfeito. Elisângela. Fidelidade e fé. Fidelidade e fé. Maravilha. Mais alguém? Deus é dono do que o Senhor deu. Desculpa, fale de novo, Ana, depois a Eloá. Ter discernimento com o que Deus dá, né, pra gente. Ter discernimento. Joia. Acho que foi a Eloá que falou alguma coisa. Pode falar, Fui Eloá? eu, Rafa. Ah, desculpa, Mari, pode falar. Deus é dono do mundo e de todos que habitam nele. Joia. O Johnson falou, melhor é dar do que receber. Amém, queridos.